Bom dia, irmãos. Domingo, dia do Senhor. Graças a Deus que você abriu os olhos hoje. Graças a Deus que você tomou aquela primeira lufada de ar, respirou. Graças a Deus que você tomou consciência de que está vivo, que Deus permitiu que você vivesse mais um dia. Graças a Deus que eu hoje gravei essa mensagem para tocar no teu coração. E graças a Deus que você recebeu o chamamento de Deus para ouvir essa mensagem. Você está ouvindo aqui o que eu tenho para te dizer. Graças a Deus. A gente usa essa expressão tantas vezes, caiu em uso corriqueiro na nossa linguagem popular. Graças a Deus, graças a Deus. Talvez nem sempre nós pensamos a profundidade dessa expressão, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus e o mecanismo da graça de Deus. Deus quebranta o seu coração, mesmo que você não queira. O chamamento de Deus é irresistível, né? Deus quebranta o seu coração e depois Deus age através da graça. Deus restaura a tua vida, mesmo sem você merecer, porque nem você, nem eu, nem nenhum de nós humanos merecemos. Nós somos filhos do pecado de Adão e Eva e somos inclinados para o erro. Se não fosse pela graça de Deus, nós não faríamos nada de bom na face dessa terra. É pela graça de Deus que a gente consegue ter atos construtivos e positivos. E nós percebemos quando Deus restaura na nossa vida, entra na nossa vida e restaura a nossa vida, que Deus nos ama pela sua graça e seu amor infinito. Ele mandou o próprio Filho dele para nos salvar. E esse Deus misericordioso, mesmo sendo nós humanos, miseráveis, inclinados para o erro e para o pecado, Ele nos ama tanto que Ele nos quebranta o coração, Ele nos concede a graça, depois Ele restaura a nossa vida, tira aquele coração de pedra, põe um coração de carne no nosso peito. Ele nos dá paz, Ele nos dá um espírito e uma vida nova. E aí, meus amigos, uma vez conhecida a verdade, nós que nem merecemos, acabamos compreendendo o amor de Deus. E aí vem a gratidão, aí vem a fé e finalmente vem a transformação da nossa vida. A graça de Deus é transformadora. A graça de Deus, uma vez alcançada, nós nunca mais seremos os mesmos. Nossos comportamentos vão mudar, nossos atos mudam. Nós não vamos conseguir viver mais bem com o pecado. Nós vamos pecar porque nós somos humanos, filhos do pecado, mas nós não vamos mais viver em pecado deliberadamente. Nós vamos nos arrepender, nós vamos fugir do pecado, nós vamos pedir a Deus para nos fortalecer e nos afastar do mal. Nós vamos agradecer a Deus pela transformação na nossa vida. Isso é a graça de Deus, esse é o mecanismo da graça de Deus. Primeiro Ele quebranta o nosso coração, quer você queira, quer você não queira. Você pode não acreditar, você pode não querer, você pode não pedir. Deus, quando age, o chamamento é irresistível. Ele quebranta o seu coração, Ele te concede a graça, Ele restaura a tua vida, Ele transforma a tua vida. E daí você sente a gratidão, o amor, e aí vem a fé, e aí você se torna uma outra pessoa. E hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 36, versos 25 a 31 do profeta Ezequiel. Mas vamos começar com uma oração como o costume, uma brevíssima oração sobre a graça. Obrigado, Pai, por tudo que me destes e por tudo que eu sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por todos os desafios que me permitiste enfrentar, por tudo que eu consegui com a vossa graça, Pai. Obrigado, Pai, por ter me proporcionado a surpresa de encontrar a inspiração para gravar hoje para os meus irmãos sobre Ezequiel, capítulo 36, dos versos 25 ao verso 31, que me diz tanto a minha vida, a vida de todos os irmãos aí. E obrigado, Pai, por me encorajar, me capacitar, me fazer me sentir à vontade para espalhar a sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por tudo que tens feito na minha vida, pela alegria de viver, por minha família, por meus amigos, pelo ar que eu respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que me amas e a todas as outras pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por me dar uma vida plena e abundante. Obrigado, Pai. Senhor, a ti que já és dono de tudo que eu sou, de tudo que eu possuo,
dedico a minha vida clamando que ela possa ser usada para fins nobres e verdadeiros, e todos os seus frutos honre e glorifique teu nome, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, pela graça que o Senhor me concedeu, muito obrigado, Pai. Amém. E foi mais uma vez pela notificação daquele aplicativo de celular que me apontou para Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Quando eu voltava da academia, caminhando, eu li, e só esse verso 26 já diz muito para mim, mas depois eu chegando em casa, eu resolvi olhar os outros versos a seguir. Aliás, nem foi chegando em casa, foi no caminho mesmo. Fui ali no celular, no caminho, e vendo quanto profundo isso, e que a palavra de Nosso Senhor se repete por formas diferentes e através de capítulos diferentes, de versos diferentes, mas a mensagem ela é repetida de uma forma que é inconfundível. É algo que foi escrito há milhares de anos atrás, encaixa como uma luva para a nossa vida nos dias de hoje. E agora eu vou fazer a leitura de Ezequiel 36, dos versos 25 ao 31. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Agora eu vou fazer algumas considerações bem pessoais. Aí vai de cabeça, não é nada que eu esteja lendo agora, não. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Isso aqui me fez pensar no quebrantamento de coração, me fez pensar na graça, me fez pensar na conversão, me fez pensar no batismo. Eu ainda não fui batizado, irmãos. Estou vivendo o primeiro amor, mas tenho plena convicção de que eu morri para a carne e nasci para o Espírito. Deus me buscou das profundezas da morte, me pegou pela mão e me fez entender isso. Isso me transformou, isso me renovou, isso restaurou a minha vida. E, portanto, eu ler que darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, isso me diz respeito profundamente. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, também me diz muito respeito. Nada mais familiar para mim do que esse verso 26, que foi o verso com o qual eu dei de cara com esse capítulo 36 do profeta Ezequiel e que me levou a tomar atenção ao que estava aqui sendo dito. Estou pensando aqui se eu entro aqui em algumas considerações, vamos lá, não era essa a minha ideia. A minha ideia era fazer a coisa um pouco mais organizada, mas não tem como eu não pensar quem era profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que viveu entre os judeus cativos levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ezequiel viveu em 597 a.C. e ainda assim ele escreveu uma coisa que hoje continua totalmente válida, a começar por essa parte, né, da purificação, da graça que vem de Deus, não vem de nós, e nos transforma. A partir do momento que a graça nos atinge, nós temos um quebrantamento de coração, e aí Ezequiel já dizia lá em 500 e blau antes de Cristo que Deus nos dará um coração novo e colocará um espírito novo em nós, que vai tirar o coração de pedra e em troca vai dar um coração de carne. Olha que impressionante, né? E depois segue dizendo: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis.
A emoção vem porque o Espírito de Deus, a partir do momento do conhecimento da verdade, a partir do momento que Deus me toca na nossa vida e nos restaura e quebranta o nosso coração, Ele nos leva a agir segundo os seus decretos e obedecer fielmente às leis, que já não são as leis de Moisés. Nessa época, Ezequiel referia as leis de Moisés, mas nos nossos dias de hoje isso ainda é perfeito, porque nós não vivemos mais, nós não podemos, não conseguimos mais viver em pecado. Bem, a gente vai pecar porque nós somos humanos, nós temos a inclinação para o erro natural. Deus mandou Jesus vir cá nos salvar em função disso, da nossa natureza pecadora. Certamente que ainda iremos pecar mais vezes, mas alcançada ali a salvação, a graça de Deus, nós não vamos mais ficar bem com o pecado. Então ele diz que o Espírito de Deus, ele vai pôr em nós e vai nos levar a agir segundo os decretos e obedecer às leis. O que estarei eu fazendo numa sexta-feira gravando a palavra de Deus escrita há mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, para a honra e glória de nosso Senhor? Honrando a Deus pela graça do Senhor, levando-me a agir segundo os seus decretos e obedecer fielmente às leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo, eu serei seu Deus. Eu os livrarei de toda impureza, convocarei o cereal e farei multiplicar-se, não trarei fome sobre vocês, aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo a que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Deus proverá, Deus nos livra da impureza, Deus nos salva, Deus nos concede a graça, Deus nos quebranta o coração, Deus nos dá um espírito, Deus nos tira da morte e nos dá uma vida, leva a gente a agir segundo os decretos dele. Deus provê. Tribulações, todos nós sempre teremos, os problemas continuam existindo, só que eles não me afligem mais. Então Deus aqui, através do profeta Ezequiel, me disse que proverá e que eu não sofrerei mais vergonha entre as nações por causa da fome. De alguma maneira eu entendo isso, que Deus está me dizendo que é por isso que eu não me aflijo mais com os pequenos problemas naturais e normais da nossa existência. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. E nem mais. Deus nos dá essa graça, essa paz, essa vida nova, esse quebrantamento de coração e nos traz o arrependimento daquilo de mal que nós fizemos, nossos caminhos maus. Nos faz ter nojo daquela vida que é antiga, que nós vivíamos, por isso que não encaixa mais, por isso que não serve. Aquilo que a gente vivia antes não serve mais, não atende mais, a gente já não se encaixa, porque nós ganhamos uma nova vida em Cristo. Pela graça de Deus nós ganhamos uma nova vida e nós nos arrependemos das nossas iniquidades, das nossas práticas repugnantes. Obrigado mais uma vez, Pai. Obrigado, Pai, por proporcionar essa palavra. Eu que pensei que essa semana não ia gravar por causa da correria, por causa de eu estar necessitado aqui de me dedicar ao trabalho, né? Eu preciso me dedicar ao trabalho, honrar com os meus compromissos financeiros. Então pensei, essa semana não vai dar. A semana passada eu me atrapalhei bastante com a gravação desse meu vídeo do domingo, e aí eu vindo da academia, o aplicativo do celular de novo me aparece uma notificação. Aliás, estava desde ontem essa notificação, devo confessar, essa notificação me apareceu ontem, eu vi e eu não apaguei a notificação, eu deixei ela ali porque que será que tem para me dizer Ezequiel 36, 26? E aí eu li o 26, que é aquele que fala darei um coração novo, um espírito novo, tirarei o coração de pedra, e me percebi imediatamente andando na rua. Eu até gravei um short, um vídeo curto, que já está aí no canal desde a sexta-feira, só esse verso 26, porque eu senti quanto poderoso essa coisa
esse verso era na minha vida. E aí a seguir eu li o restante até que o 31, pelo menos, né? Não li o restante do capítulo, não. Eu não li o capítulo inteiro. Aliás, eu li o capítulo inteiro, mas eu selecionei depois do 25 até o 31, em que tem uma mensagem completa sobre a graça, a restauração, a salvação e a gratidão e a nossa mudança de vida. E aí veio a inspiração para eu gravar assim, ó, falando sem... Até aqui sou eu falando, somente eu falando na minha inexperiência. Sinto no meu coração. E eu fui ver quem é Ezequiel, né? Para fazer aquela parte do que tem sido esses meus vídeos, que eu mesmo não sabia que assim seria, né? Mas tem sido trazer um pouco de conhecimento para pessoas que eventualmente não tenham um conhecimento mais profundo, assim como eu, né? Quem foi o profeta Ezequiel? Então aí a internet veio aqui em meu auxílio. Ele foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou seja, Deus torna forte. É do hebraico, uma palavra aqui que eu não sei pronunciar, Y-E-H-E-Z-E, depois tem um apóstrofo L. Se alguém souber pronunciar essa palavra aí, comenta. Impronunciável para mim. Yerezel. Será? De repente olha, soou hebraico. Yerezel. De repente é assim. E quem foi Ezequiel na Bíblia? Ezequiel era filho de Buzi e pertencia a uma família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontrados no livro que leva seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C. Foi aqui que eu tomei conhecimento que uma palavra escrita por um profeta judeu que vivia segundo a lei quase 600 anos antes de Cristo vir nossa salvação, está valendo nos dias de hoje com toda a sua força. É perfeita e maravilhosa. Logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém, né, ele foi levado cativo depois do rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Nessa ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos e os cidadãos mais proeminentes. Isso está relatado em 2 Reis, capítulo 24, verso 14. O profeta Ezequiel era casado, porém a sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro dele em Babilônia. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre filhos de Ezequiel. A morte súbita da sua esposa foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pôde realizar qualquer rito relacionado com o luto. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. O ministério do profeta Ezequiel. Após ele ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu a sua chamada profética. O profeta que vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-los. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério profético com uma idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, mas não há qualquer evidência que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado à Babilônia. Na verdade, geralmente os sacerdotes começavam a exercer suas funções no templo com a idade de 30 anos. Conforme foi dito, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância da sua terra natal. Mas no ano em que deveria começar os seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para ele se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Aleluia!
Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez. Durante o período que ele profetizou, o templo estava em ruínas. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares chamadas registradas nas Escrituras. Esse chamado é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 do seu livro. Então, olha, quem tiver curiosidade, vamos ler aí depois, né? Não agora, porque você ler 3 capítulos do livro de Ezequiel iria tornar esse vídeo aqui gigantesco, né? Eu estou lendo aqui alguns versos do capítulo 36, portanto, vamos aí, dever de casa, estudar e ler por curiosidade, né? Como é que foi o chamamento de Ezequiel, já que foi um chamamento dos mais espetaculares registrados nas Escrituras, tá? Capítulo 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Nessa ocasião, o profeta teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes querubins, vistos pelo profeta Ezequiel na ocasião da sua convocação, também o lembram o chamado de Isaías, onde ele viu os serafins que ministravam diante de Deus. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve em Apocalipse 4, verso 16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as palavras conhecidas: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nesse momento ele foi capacitado pelo Espírito a se tornar um canal de revelação divina e a proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do homem. Nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando ele que iria cumprir a sua promessa de restauração. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem, traria novamente os tempos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas da ocasião do cativeiro. Era uma mensagem que foi feita para incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a promessa de restauração. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém. Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras. Também profetizou após a destruição da cidade a restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi foram cumpridas plenamente apenas em Cristo. Sobre o simbolismo de Ezequiel, a mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas escritores. Também é possível perceber a mensagem proclamada por ele era claramente representada por suas próprias experiências pessoais. Isso significa que Deus fez com que o profeta fosse um tipo de sinal vivo. Assim, o profeta precisou enfrentar grandes provações e sofrer a fim de que sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental. Claro que quem defende essa ideia fala em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida. Porém, com o passar do tempo, o profeta foi sendo identificado numa posição mais honrosa. De qualquer forma, durante seu comissionamento como profeta, o Senhor avisou de que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Isso porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse que fortaleceria o profeta contra o povo, numa fase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome. Sobre o fim do ministério do profeta Ezequiel, a Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo que nós sabemos é que seu ministério durou pelo menos uns 23 anos, considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos, ele viveu no mínimo cerca de 50 anos.
O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muitas das suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Os contemporâneos do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os 3 viveram durante a época do cativeiro. O único período histórico que contou com tantos profetas escritores quanto aquele foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor, já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos lá em Babilônia. Bem, pessoal, e depois dessa maravilhosa palavra, profeta Ezequiel, que nos é tão familiar ainda nos dias de hoje, vamos finalizar esse vídeo de hoje com mais uma oração, desde já desejando para vocês que vocês tenham um domingo santo, maravilhoso, que o dia de vocês seja excelente, que seja Deus derrame bênção sobre vós. Vamos orar. Senhor amado, aqui estou eu, pecador, necessitado do teu perdão, salvação e cuidado. Purifica-me pelo poder do sangue que derramaste na cruz. Entra no meu coração, porque desejo pertencer a ti e viver para te servir. Ó Senhor, eu sei que nada posso fazer para salvar a mim mesmo. Por isso tem misericórdia de mim e me aceita como teu filho, porque sei que tu amas o pecador e morreste para nos livrar do poder do pecado. Cria em mim um novo coração, Pai. Tira da minha vida tudo aquilo que te desagrade. Liberta-me de toda forma de mal e remove toda força contrária que esteja tentando me impedir que eu encontre contigo e te receba para viver não mais em mim mesmo, mas pela tua maravilhosa graça, estando conformado à tua própria vida. Fala meu coração, Pai, enche-me do teu espírito para a tua exclusiva glória de Deus, Pai. É assim que eu te peço humildemente, em teu nome, reconhecendo que necessito viver no teu amor. Amém.